Nós aguardamos, peço desculpa por esta pausa, mas por uma questão de cortesia estou a aguardar a chegada da senhora primeira vice-presidente da segunda comissão, uma vez que trata de uma audição conjunta e é de bom tom que a mesa esteja também aqui connosco. Terceira comissão. Não, segunda comissão. Segunda, porque esta é uma audição conjunta da segunda e quarta comissões, Negócios Estrangeiros, Cooperação e Assuntos Europeus, e são convidados os colegas da Comissão de Defesa Nacional, uma vez que o requerimento não foi apreciado nessa comissão, e portanto, mas sei que estão aqui alguns colegas da Comissão de Defesa e que são naturalmente muito bem-vindos e que têm o direito a participar da forma que acharem mais conveniente. Acho que tem que ir para o plenário, veja lá se tem que começar a audição. Pronto. Tendo em conta que todos teremos de estar, membros do Governo e deputados, às 3 horas no plenário, penso que 10 minutos de tolerância, portanto, é suficiente e, portanto, daria por iniciada esta nossa audição, naturalmente cumprimentando todos os senhores e senhoras deputadas, os membros do Governo, a senhora Ministra e o senhor Secretário de Estado. É um prazer tê-los aqui. Como sabem, trata-se de uma audição que foi proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega e que foi aprovada nestas duas comissões. A grelha é do conhecimento de todos e, portanto, para ser mais delongas, daria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, através do senhor deputado Bruno Nunes, que fará a breve intervenção do requerimento, após o darei a palavra aos membros do Governo e depois, sucessivamente, serão feitas as questões e as respostas imediatas por parte dos mesmos. Portanto, está, iniciada a audição. Sr. deputado Bruno Nunes tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra. Nós, quando apresentámos este requerimento, quer na segunda, quer na quarta comissão, e sendo o objeto do requerimento essencialmente a questão do contrato e da compra conjunta, considerámos que nem sempre a questão da temática teria que obrigatoriamente ir à outra comissão, à Comissão da Defesa, sabendo que, porventura, alguns dos colegas da Defesa estariam aqui presentes. Mas como não vamos falar essencialmente de guerra, mas sim do contrato em si, achámos que seria importante que estas duas comissões estivessem presentes. O objeto do contrato vem na sequência, obviamente, das notícias que são mais do que públicas em relação ao avançar da compra conjunta de munições que foi inicialmente comunicado pela senhora Ursula von der Leyen e que nos levantou de imediato algumas preocupações. E a questão de levantar algumas preocupações, deixar já aqui uma declaração de interesses por parte do Partido Chega, é uma coisa que para nós é claro, o apoio à Ucrânia é incontestável, e não temos qualquer questão em relação a esta questão da Ucrânia. No entanto, também sabemos como é que o nosso apoio à Ucrânia, a nível militar, tem sido feito. Sabemos do problema com a chegada dos Leopard, sabemos do problema que acaba por não existir decisão e que finalmente temos uma decisão que não há cedência das F-16, mas temos a eterna promessa de que os Kamov iriam para a Ucrânia e nunca foram Kamov e nunca foi absolutamente mais nada, até porque a própria Ucrânia não os queria lá. Retomando ao assunto que nos traz aqui, todos nós acompanhámos, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus já tivemos este debate por diversas vezes, em relação à compra conjunta, e bem, nós não criticamos a compra conjunta, que existiu no período de Covid em relação às vacinas à Pfizer. Nós não criticamos a compra conjunta, porque acreditamos que, obviamente, numa lógica de economia de escala, certamente teremos benefícios e que será benéfico para todos os Estados e todas as nações.
A questão que criticamos é a falta de transparência. Sabemos que os contratos da Pfizer ficaram truncados nos portais europeus, mas sabemos mais. Sabemos que a Procuradoria Europeia está a investigar todos esses contratos que foram liderados pela senhora Ursula von der Leyen e, inclusive, o Tribunal de Contas Europeu publicou um relatório onde afirma que a Comissão Europeia também recusou divulgar os detalhes do papel da senhora Ursula von der Leyen nas negociações com a Pfizer. Ora, sendo esta medida anunciada por Ursula von der Leyen, levanta-nos algumas questões, porque temos a primeira e única compra conjunta que foi feita até hoje, está claramente manchada de um processo de falta de transparência. Essa falta de transparência honorou Portugal em 2 contratos de aproximadamente 100 milhões de euros para as vacinas, vacinas essas que agora recentemente detectámos que 3,5 milhões foram comprados em excesso porque não tiveram utilidade e foram para o lixo. Acreditamos que as munições terão utilidade, infelizmente terão utilidade, porque para serem úteis terão que ser utilizadas em ambiente de guerra, que nenhum de nós certamente gostará, mas ficamos em completa dúvida de como é que todo este processo será gerido e daí a audição, de forma a que o Governo português tenha a máxima transparência possível e, para concluir, que tenha a máxima transparência possível que explique a este Parlamento, no sentido de que o Parlamento é o principal órgão de fiscalização daquilo que é a atividade do Governo, que nos enquadre em que medida é que somos participantes nesta compra conjunta, quais as quantidades e o que é que na realidade vai acontecer nesta compra conjunta de munições para fornecer à Ucrânia. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fui particularmente generoso, porque é que se trata do autor do requerimento, terei de ser mais implacável nas intervenções seguintes para cumprirmos os 60 minutos da nossa audição. Darei agora a palavra, portanto, em primeiro lugar ao Sr. Secretário de Estado e depois à Sra. Ministra para introduzirem também o debate do ponto de vista do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Ministra da Defesa, Senhoras e Senhores Deputados. Há um ano, o Primeiro-Ministro estava em Kiev, onde se encontrou com o Presidente Zelensky para transmitir esta mensagem fundamental. Temos de trabalhar para ter uma atitude positiva, valorizando o que é essencial, o destino da Ucrânia é a Europa. Ora, a grave violação do direito internacional, que tem sido a invasão da Ucrânia, afetou profundamente a soberania, a integridade territorial e a livre opção deste país por um caminho de aproximação à União Europeia, bem como a liberdade, o bem-estar e o direito a uma vivência pacífica do povo ucraniano. Por isso, Portugal esteve, está e estará sempre ao lado do povo ucraniano, em defesa da sua soberania, do seu território e da sua liberdade, bem como do seu enquadramento na família europeia. Assim, em resposta a esta agressão, Portugal e a União Europeia têm-se prontificado a fornecer uma assistência abrangente à Ucrânia, abordando as vertentes política, diplomática, humanitária, financeira e militar. Em primeiro lugar, acreditamos e somos firmes defensores de uma ordem internacional baseada em regras e assente nos valores e princípios da Carta das Nações Unidas. Por isso, desde a primeira hora que Portugal, juntamente com os seus parceiros europeus, condena veementemente esta invasão, repudia os atos de agressão e os crimes internacionais cometidos pelo invasor e reconhece o direito de legítima defesa por parte da Ucrânia. Simultaneamente, temos procurado fazer com que o resto do mundo compreenda o que está em causa neste conflito, como ele nos afeta a todos e como põe em causa a arquitetura global que temos vindo a construir desde o final da Segunda Guerra Mundial. No quadro sancionatório da União Europeia, e estamos atualmente a negociar já o 11º pacote de sanções, temos aprovado e implementado um conjunto de medidas restritivas que no seu conjunto se aplicam a um total de 1.473 pessoas e 2.057 entidades, com o claro objetivo de reduzir a capacidade da Rússia de financiar e perpetuar esta guerra. Além disso, reconhecemos a necessidade urgente de assistência humanitária à Ucrânia. A população ucraniana tem sofrido as consequências devastadoras deste conflito, com deslocados internos, para além dos refugiados, espalhados um pouco por toda a Europa, com falhas de energia, escassez de alimentos, água, medicamentos. Portugal, em conjunto com a União Europeia, tem disponibilizado ajuda humanitária para mitigar o sofrimento do povo ucraniano. É fundamental garantir que os direitos humanos básicos sejam respeitados e que as necessidades mais urgentes sejam atendidas. Por isso, temos vindo a fornecer apoio essencial, como alimentos, abrigos, medicamentos, geradores ou material de primeiros socorros, com um valor acumulado de mais de 3 milhões de euros. E sublinhamos ainda os perto de 60 mil refugiados e requerentes de proteção internacional que Portugal acolheu ao abrigo do regime de proteção temporária, naquela que foi a maior operação de acolhimento humanitária no nosso país nos últimos 40 anos. Destaco ainda, naturalmente, o apoio financeiro à Ucrânia, quer no imediato,
quer a prazo, com vista à reconstrução do país. Para já, a concessão de assistência macrofinanceira da União Europeia à Ucrânia, na qual Portugal participa, naturalmente, atinge um valor total de 25,2 mil milhões de euros já aprovados, sendo que ainda ontem mesmo a Comissão Europeia anunciou um novo desembolso de 1,5 mil milhões para as autoridades ucranianas, o quarto já este ano. Em termos de apoio militar, o principal motivo desta audição e do requerimento que aqui nos traz, Portugal e outros Estados-membros da União Europeia têm manifestado solidariedade à Ucrânia de uma forma inédita. Reconhecemos a importância de fortalecer as capacidades de defesa deste país, a fim de preservar a sua soberania e a sua segurança. Como é do conhecimento de todos, foi tomada a decisão histórica de proceder à compra conjunta de armamento a nível europeu para reforçar a nossa capacidade de ajudar a Ucrânia a defender-se e para repor os estoques militares dos vários Estados-membros. No seguimento das experiências de sucesso das vacinas contra a Covid-19, da emissão de dívida conjunta do Next Generation EU e da compra conjunta de gás natural, tomámos uma nova decisão histórica de cooperar para, conjuntamente, garantir o acesso a munições para a defesa ucraniana contra a invasão pela Rússia, em termos que depois a Sra. Ministra da Defesa detalhará com bastante mais pormenor. Em conclusão, e antes de passar a palavra à Sra. Ministra, queria apenas frisar o seguinte: Portugal e a União Europeia estão unidos na sua determinação em apoiar a Ucrânia nestes tempos difíceis, através de apoio diplomático, assistência humanitária, ajuda financeira e cooperação militar. Estamos a mostrar a solidariedade e a trabalhar para aliviar o sofrimento do povo ucraniano e contribuir para a busca de uma solução para esta crise. Continuaremos a empenhar-nos, em parceria com a comunidade internacional e com a União Europeia, para ajudar a Ucrânia a superar estes desafios e construir um futuro que se deseja seguro e próspero. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Darei então agora a palavra à Sra. Ministra da Defesa Nacional. Tem a palavra a Sra. Doutora Helena Carreiras. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados. É um gosto reunir-me convosco no dia seguinte ao Conselho de Negócios Estrangeiros de Defesa, em Bruxelas, onde discutimos exatamente este tema. A invasão da Ucrânia pela Rússia marcou o regresso da guerra à Europa, agudizando a necessidade de acelerar a reversão de déficits de investimento em defesa. A União Europeia condenou a agressão militar de forma inequívoca desde o início e demonstrou união e solidariedade através de várias ações, incluindo a missão de assistência militar de apoio à Ucrânia, na qual participamos, ou o desenvolvimento de programas de aquisição conjunta de armamento. Em paralelo, os Estados-membros têm fornecido bilateralmente equipamento militar à Ucrânia. Há que incrementar o desenvolvimento de capacidades e repor reservas, assegurando a coesão entre os Estados-membros e a participação das pequenas e médias empresas neste processo. O aumento da cooperação internacional pode ser vantajosa e permitir o aprofundamento das relações empresariais e industriais, podendo beneficiar países de menores dimensões como Portugal. A soberania nacional e a segurança do território europeu são missões fundamentais e indissociáveis de umas forças armadas prontas e modernas, munidas de bens e serviços em quantidades suficientes. Para responder a este contexto, a Comissão propôs a criação do EDIRPA, o instrumento para reforçar a indústria europeia da defesa através da contratação pública colaborativa, um mecanismo financeiro de emergência para reforçar necessidades imediatas de capacidades até 500 milhões de euros. A este instrumento seguir-se-á um mecanismo de longo prazo, o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa. Foi assim criada uma task force para aquisições conjuntas de defesa, composta pela Comissão, pela Agência Europeia de Defesa, pelo Serviço Europeu de Ação Externa e pelos Estados-membros. Esta task force procedeu ao levantamento das necessidades mais urgentes, identificou grupos de Estados interessados em cada categoria de equipamento a adquirir, prioridades e oportunidades de cooperação. Desta recolha foram identificados cerca de 40 artigos prioritários, agrupados em 7 categorias, tendo a Agência Europeia de Defesa avançado com 3 projetos de apoio a aquisições conjuntas para os clusters de munições, defesa nuclear, biológica, química e radiológica e equipamento de proteção individual de soldados. Hoje discutimos o projeto piloto de aquisição de munições, que se encontra mais avançado, abrangendo munições de pequeno calibre e de 155 milímetros, tendo Portugal identificado necessidades em ambas. Este projeto inclui 3 eixos simultâneos e complementares que visam a aceleração na entrega e aquisição conjunta de 1 milhão de munições de artilharia nos próximos 12 meses.
O primeiro eixo consiste no fornecimento de munições à Ucrânia a partir de estoques dos Estados-membros ou direcionamento de compras já efetuadas, com possibilidade de reembolso através de uma medida de assistência do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz no valor de 1.000 milhões de euros, aprovada no Conselho em abril de 2023. O segundo eixo diz respeito à manifestação de interesse no projeto da Agência Europeia de Defesa de aquisição conjunta de munições. Pretende-se aumentar a capacidade de produção de munições na indústria da União Europeia e da Noruega para entrega à Ucrânia ou reposição de estoques nacionais. Existe a possibilidade de reembolso através de uma nova medida de assistência do MEAP, no valor de 1.000 milhões de euros para encomendas celebradas até 30 de setembro de 2023. Num processo que é liderado pela Agência Europeia de Defesa ou através de projetos complementares de aquisição conjunta liderados por um Estado-membro. A medida abrangerá igualmente as entregas de munições e de mísseis cujo fabrico tenha tido uma fase importante, designadamente a montagem final na União Europeia ou na Noruega. O acordo de projeto para a aquisição conjunta de munições que assinei em março em nome do Estado português, subscrito pelos 27 Estados-membros e pela Noruega, prevê que a Agência Europeia de Defesa atue em nome dos participantes como entidade adjudicante, propondo, adjudicando, assinando e gerindo os instrumentos contratuais para o fornecimento de munições. A Agência Europeia de Defesa atua como elemento facilitador, permitindo preços mais baixos. Finalmente, o terceiro eixo diz respeito a incentivos para promover o desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa europeia, a fim de recuperar o déficit de capacidade industrial. Para este efeito, a Comissão adotou a 3 de maio de 2023 a Ação de Apoio à Produção de Munições, a ASAP. Importa notar que a implementação destes projetos e a assinatura deste acordo não prevêem qualquer contribuição financeira inicial, servindo de instrumento para a implementação de acordos quadro a estabelecer com as entidades adjudicatárias. Será através destas que serão depois definidos, entre outros parâmetros, os preços unitários por tipo de equipamento a adquirir, bem como a sua variação em função das quantidades, beneficiando a economia de escala. Assim, as responsabilidades ou compromissos financeiros para os Estados apenas ocorrerão na circunstância da concretização e formalização de uma necessidade expressa. Está igualmente em curso o procedimento de assinatura previsto até 25 de maio para os outros 2 acordos de projeto, nos quais Portugal também participa, nomeadamente referentes ao equipamento de soldados e NBQR. Uma maior cooperação europeia ao nível das aquisições conjuntas permite economias de escala, interoperabilidade e redução da fragmentação das indústrias europeias. Poderá traduzir-se em compras mais céleres, em maiores quantidades e a um preço mais conveniente. Temos tomado decisões históricas no último ano, influenciadas pela alteração drástica do ambiente securitário e continuaremos a atuar em conjunto sempre que for do interesse nacional. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então iniciar a ronda única. Caberá ao Chega, enquanto partido proponente desta audição, colocar as primeiras questões. Falo-ão em seu nome os Srs. Deputados Bruno Nunes e Pedro Peçanha. Têm 4 minutos para o fazer. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado pelos esclarecimentos. Creio que, principalmente, a intervenção da Sra. Ministra é bastante esclarecedora em relação a algumas dúvidas que existiam. Não temos a mínima dúvida do processo poder ser benéfico para todos os Estados-membros quando compramos em escala. Dá-nos a informação da questão de, no segundo eixo, podermos comprar também a nível nacional ou para reforço das reservas nacionais, e é aqui que queríamos, essencialmente, fazer também 2 perguntas. A primeira pergunta, muito rápida, saber que tipo de armamento estamos a falar e para quem se destina, se para as Forças Armadas ou para as OPCs, e a segunda pergunta, não posso fugir dela, tentar perceber como é que está a preparar a chegada desse material e armazenamento, porque tanques ainda não está esclarecido e nós temos algumas dúvidas, temos capacidade para armazenamento deste tipo de material em Portugal, garantindo a segurança de todos. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento também a Sra. Ministra da Defesa, Helena Carreiras. Tenho aqui 2 questões a fazer à Sra. Ministra. A primeira tem a ver com o Conselho da União Europeia, na reunião de 20 de março deste ano, exortou os Estados-membros a entregarem, com caráter de urgência,
as munições de artilharia que a Sra. Ministra acabou de falar e, caso seja solicitado, também os mísseis. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, vamos fazer algum tipo de entrega de material deste tipo? Se sim, qual e em que quantidades, considerando que as nossas reservas de guerra estão muito longe dos valores aceitáveis? Este Conselho da União Europeia exortou também os Estados-membros a adquirirem conjuntamente o mais rapidamente possível, e isto antes de 30 de setembro, munições de 155 mm e, caso seja solicitado, mísseis para a Ucrânia junto da indústria europeia. Esta exigência de compra à indústria europeia está, tanto quanto sabemos, a bloquear este acordo, isto porque não existe consenso sobre a origem das munições que vão ser fornecidas à Ucrânia, numa aquisição conjunta de peças de artilharia de calibre 155 mm no valor de 1.000 milhões de euros. Há países que defendem a compra apenas a empresas do bloco europeu e outros que consideram tal aposta pouco viável porque atrasaria a entrega por muito tempo. E é aí que eu gostaria de colocar a questão à Sra. Ministra. O acordo previa que os Estados-membros participantes, aos quais se juntou a Noruega, que não pertence à União Europeia, comprariam as munições apenas a empresas de defesa sediadas no bloco europeu, pelo que ficariam escolhidos fornecedores de países parceiros habituais, tais como os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel e Coreia do Sul. E gostaríamos de perguntar à Sra. Ministra qual a posição do Governo português sobre esta matéria e, já agora, qual o Estado-membro que irá liderar este processo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Depreendi que as questões, todas elas foram colocadas à Sra. Ministra e a Sra. Ministra tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos a falar apenas de munições de 155 mm para entrega à Ucrânia, desde logo, embora o segundo eixo da iniciativa de entrega de munições tenha a ver com as compras conjuntas que poderão naturalmente também envolver aquisições para os estoques, para as reservas dos próprios Estados-membros. Mas, portanto, o que tipo de armamento não é outro armamento, senão este tipo de munições que está em causa para entrega urgente à Ucrânia. Como preparar a chegada? Nós não vamos participar desta primeira contrato, que ainda nem sequer está elaborado. A Agência Europeia de Defesa informou que pretenderá ter redigidos os primeiros contratos no final de junho. As regras de elaboração dos contratos, com todos os cuidados justamente que a União Europeia sempre tem de garantir a transparência e todas as outras exigências deste tipo de contratos, estão de facto a ser importantes no processo em curso, esperando que as primeiras ordens de compra sejam colocadas em julho. Portugal não tem este tipo de munições, portanto não forneceu desde logo, mas fornecemos 180 toneladas de munições de 105 mm, por exemplo, no nosso último pacote, e, portanto, não irá participar, até porque, para os seus próprios estoques, não identificou a necessidade imediata de colocar esta ordem de compra através da EDA, a Agência Europeia de Defesa, respondendo já a outra questão que me foi colocada. Quem dirige, em princípio, é a EDA, a Agência Europeia de Defesa, que será a entidade que vai coordenar este processo de aquisições conjuntas, porque tinha já, feito as suas ordens de compra das munições necessárias junto, por exemplo, à NSPA, à NATO. Mas está perfeitamente previsto que possamos continuar em próximas iterações deste processo para essa reposição das nossas reservas de guerra. Penso que já respondi à questão quem é que vai dirigir este processo. Tal como disse na minha intervenção inicial, trata-se de empresas e a base tecnológica e industrial da União Europeia e da Noruega. É isso que está previsto e faz sentido, tratando-se de um projeto de estímulo europeu à sua própria base tecnológica e industrial. E é, portanto, isso que está previsto neste processo. Penso que já respondi às questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervirá em seu nome o Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes. Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelos esclarecimentos que já aqui nos foram prestados no contexto deste Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e das iniciativas que têm sido levadas a cabo pela Agência Europeia de Defesa, que juntaram já múltiplos países dentro da União, inclusivamente um país fora da União Europeia, dos quais Portugal felizmente faz parte, num acordo para a aquisição conjunta de munições. Mas antes de ir à substância do acordo e dos resultados da reunião de ontem do Conselho dos Negócios Estrangeiros, eu permitir-me apenas levantar algumas questões sobre o próprio requerimento que foi apresentado. Porque diz o Chega, e ainda bem que tem essa atitude que nós saudamos, que não questiona a defesa da União, mas sim os moldes em que esta é feita com, e cito, total transparência. E, a par disso, cita o exemplo da compra de vacinas para a Covid-19 e o alegado envolvimento da Presidente da Comissão Europeia nas negociações, insinuando-se uma intervenção da Procuradoria Europeia, não se percebe exatamente em que moldes, nem qual é a relação com o requerimento, mas, em todo o caso, o Chega tem-nos habituado a pedir a admissão de membros do Governo a cada dia útil, portanto, ainda não tínhamos constatado nenhuma insinuação sobre membros da Comissão Europeia que não respondem a este Parlamento, mas sim a outro, mas, em todo o caso, ainda que houvesse matéria a deliberar, este não seria o fórum. Mas é interessante que tenham escolhido para esse efeito citações que se referem à entrada de novos players, que vai em linha também com a questão que foi aqui colocada sobre se deveríamos recorrer à capacidade industrial instalada ou à criação de nova capacidade de indústria de defesa dentro da União Europeia, ou se devíamos recorrer a outros players. E, portanto, não percebemos aqui se o que está em causa é se o mercado livre já voltou mais a importar do que a própria defesa da soberania e da indústria de defesa, ou, no caso da Covid-19, da indústria de saúde, mas devo dizer da minha parte que ver um partido nacionalista, e espero que não encarem como nenhum insulto, é assim que se proclamam, mas ver um partido nacionalista rendido à política federal europeia não deixa de ser sempre uma lufada de ar fresco, independentemente da comissão em que isso aconteça. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, o requerimento quer mais transparência no apoio à Ucrânia na produção das munições e azar dos távoras. Calha esta audição no mesmo mês em que a Comissão Europeia, como a Sra. Ministra já mencionou, detalha justamente os mecanismos nos quais este apoio, nomeadamente o apoio à capacidade industrial e a um aumento da capacidade instalada de produção de munições e de armamento ou de outro tipo de equipamento militar, é detalhado e vai a um nível tal de detalhe que determina até quais são as condições para a prestação de apoio pecuniário a empresas europeias que o queiram produzir. E, portanto, nós não temos nenhuma oposição, e quero que isto fique claro, aos princípios da transparência que são citados, mas é curioso que o mesmo partido que pede esta transparência total, e o Sr. Deputado Bruno Nunes até nos pergunta e quanto, tenha nas últimas semanas decidido e acordado discutir à porta fechada uma lei de programação militar que, entre outras coisas, detalha justamente o quanto é necessário e o quanto é necessário em termos de munições a reposição das nossas reservas de guerra no âmbito da lei da programação militar. E, portanto, o que nos parece é que o Chega, numa das comissões, compreende a necessidade de sigilo e noutra quer transparência sem limites e, portanto, seria bom que o requerente se entendesse entre si sobre aquilo que pretende de facto, antes de colocar questões sobre o quanto, porque se nós vamos perguntar o quanto é que vamos comprar, o quanto é que vamos prestar à Ucrânia e se queremos transparência sobre todos estes mecanismos a qualquer custo, bem, podemos mandar já um memorando para a Rússia, evidentemente, e fica já o assunto arrumado. Mas parece-me que, evidentemente, que quando falamos da aquisição conjunta de armamento e da disponibilização de apoio militar à Ucrânia, pelo menos esta é a posição desta bancada, a transparência deve existir sempre que são necessárias, sempre que está em causa dinheiro dos europeus, mas, acima de tudo, devem estar também em condição as nossas condições de soberania. Portanto, faço-lhe duas questões, respeitando, e sei, Sr. Presidente, que vou extravasar o tempo, mas peço-lhe uma curtíssima tolerância. Quais são, tendo em conta que Portugal é um país entre muitos, incluindo a Noruega, se não fosse por mecanismos conjuntos de aquisição, quais seriam as nossas hipóteses realistas num mercado inflacionado e com preços exorbitantes de repor as reservas de guerra e de conseguir comprar estas munições sozinhas? E faço uma segunda questão para que não haja tentações da oposição em repeti-lo, que é, se a aquisição isolada de munições de Portugal vier a acontecer, porque não é certo que delas precisemos, e isso, entre outras coisas, redundar num atraso na nossa execução da Lei de Programação Militar, quais são os mecanismos de recuperação, se é que os há, mas aquilo que eu gostaria que ficasse claro é que, se houver algum atraso, acima de tudo, que aqueles que hoje disseram que devíamos ter total transparência a custo de fosse o que fosse, percebessem os atrasos que isso poderá vir a causar na execução de outros instrumentos financeiros e militares para o país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, também deduzo que as perguntas lhe foram colocadas diretamente a si. Tem a palavra, Senhora Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Que possibilidade teríamos sozinhos? Certamente muito mais ineficaz, muito mais cara, muito mais difícil, dado o contexto em que vivemos, aliás, com as dificuldades de fornecimento e de produção que justamente também a União Europeia procura ultrapassar, estimulando no terceiro eixo a que me referi desta iniciativa das munições o estímulo à indústria europeia, que é um eixo que está também a ser trabalhado neste momento com aproximação a todas as indústrias, justamente para promover essas sinergias, evitar a fragmentação, a dispersão, garantindo que não estamos todos a concorrer uns com os outros, portanto seria realmente muito mais difícil e certamente com impactos muito grandes do ponto de vista das questões que tanto nos preocupam, da execução, da boa execução da nossa lei de programação militar e da utilização dos nossos recursos coletivos. E, portanto, são projetos que vemos com muito bons olhos, que só podem ser pensados como instrumentos que nos vão ajudar a de facto ser mais eficientes nas nossas compras, na reposição das reservas de guerra, mas seguramente também como elementos que vão ajudar-nos a ser mais interoperáveis, que é uma necessidade enorme que sentimos na União Europeia, onde há já vários projetos, aliás, que estão a ser desenvolvidos para atingirmos esses níveis de interoperabilidade, de ação conjunta, que é cada vez mais importante no quadro do desenvolvimento da defesa europeia, que está a ter estas iniciativas como motores importantes do seu desenvolvimento. Portanto, naturalmente que vemos como muito úteis estes procedimentos, dizendo, no entanto, que não são totalmente inovadores. Muito do que fazemos já no âmbito da NATO, por exemplo, e eu referi-me a uma agência, são exemplos de procedimentos de aquisições conjuntas. Isso já vem acontecendo. Temos que ir avaliando qual é a melhor solução em cada momento para o tipo de material que precisamos e é isso que temos feito, é isso que continuaremos a fazer. Aproveito esta oportunidade para esclarecer relativamente à intervenção inicial do Chega que não houve nenhum problema com os Leopard. Os nossos carros de combate foram entregues em articulação, aliás, com os nossos parceiros alemães e chegaram atempadamente à Ucrânia. Há grande transparência na forma como nós temos estado a enviar o nosso material militar para a Ucrânia. No site do Ministério da Defesa Nacional há uma lista com todo o material que damos, com a indicação de quando o fornecemos, com os devidos cuidados, evidentemente, de perceber que estamos num tempo de guerra, que alguma reserva em relação a todos estes assuntos é muito importante em nome da segurança nacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Ministra. O Sr. Deputado Bruno Nunes tinha pedido a palavra para... Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, muito rápida, se me permitir. Posso ter? Sr. Presidente, muito rápido. O Sr. Deputado Miguel Santos Rodrigues, do PS, faz aqui afirmações que, obviamente, eu vou pedir à mesa para distribuir alguma documentação. Porque a nossa preocupação, obviamente, é a urgência da chegada do material à Ucrânia, por isso não vale a pena vir aqui com partidos nacionalistas e uma série de coisas que não fez sentido nenhum. Não existe qualquer sigilo nestes contratos, até porque estes contratos têm que ser disponibilizados no portal da transparência. O Sr. Ministro já assumiu isso, o Sr. Secretário de Estado já assumiu isso, por isso a história de dizer que a Ucrânia e o Putin vai saber é qualquer coisa que não estudou a matéria e não sabe o que é que está a falar. E em relação à questão das dúvidas e levantamento de questões em relação às instituições, eu peço ao Sr. Terminando, que a mesa tem... Terminando, está a responder a uma intervenção do Não, estou a enquadrar o porquê da interpelação à mesa e, terminando, peço que seja distribuído aos senhores deputados que estão presentes nesta audição o relatório do Tribunal de Contas Europeu, que é o próprio relatório que determina que a Comissão Europeia recusou divulgar os detalhes do papel da senhora Ursula von der Leyen e a ata da última audição ao Sr. Comissário Europeu da Justiça, nesta sala, que ele próprio reconheceu que estes contratos estão a ser investigados pela Procuradoria Europeia, para o Sr. Deputado ficar melhor informado e não dizer estas coisas sem qualquer sentido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, daremos instruções aos serviços para procederem à distribuição dos documentos que referiu. E é agora a vez de dar a palavra à Sra. Deputada Cristiana Ferreira, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento a Sra. Ministra da Defesa Nacional e o Sr. Secretário de Estado. Desde o momento em que a Rússia invadiu o território da Ucrânia, em clara violação do direito internacional e demonstrando um absoluto respeito pelos valores basilares da democracia, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos, que o PSD tem demonstrado de forma inequívoca o seu apoio ao povo ucraniano. A invasão russa da Ucrânia foi um ato contra a democracia, os princípios da Carta das Nações Unidas e a estabilidade e a segurança no espaço europeu. Colocámo-nos desse modo e sem hesitações do lado daqueles que decidiram apoiar a causa ucraniana, demonstrando o nosso apoio político quanto ao posicionamento diplomático de Portugal e à decisão do Governo de apoiar económica e militarmente a Ucrânia e, portanto, permita-me que sublinhe esta consideração de forma muito clara. E que justifica também a solidariedade já manifestada pelo PSD para com a Comissão Europeia de ampla concordância relativamente aos esforços das instituições europeias no reforço de apoio à Ucrânia. De facto, a violação brutal e desproporcionada do território ucraniano pôs em causa a paz internacional e demonstra a intenção russa de abalar a ordem internacional instituída. O nosso apoio à Ucrânia foi e continua a ser incondicional, quer ele seja necessário em contributos para ajudar ao esforço de guerra das forças ucranianas, quer seja também no apoio à sua adesão à União Europeia, porque consideramos que o alargamento é também um importante instrumento de defesa e segurança do espaço europeu democrático. Assim, a nossa mensagem é muito clara e a nossa determinação e coesão alicerçadas nos valores da paz que partilhamos. Quanto à decisão da União Europeia a adotar um pacote financeiro para produzir e disponibilizar munições de grande calibre à Ucrânia, com o objetivo de entregar 1 milhão de munições de artilharia ao exército ucraniano nos próximos 12 meses, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de estar de acordo com a medida, tendo em conta o impacto positivo que a mesma pode ter para a defesa ucraniana e para a Europa. Este plano, tal como foi salientado pela Sra. Ministra, incluía protocolos para a aquisição conjunta de munições e a utilização do estoque que está disponível no imediato. Na altura, a Sra. Ministra já fez referências e que os Estados-membros podem também ser ressarcidos desse apoio de entrega de munições que tenham em estoque com base nas verbas do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Importa também salientar que dos 2.000 milhões propostos, 1.000 seriam exatamente para esse mecanismo de compensação para os Estados-membros que recorressem aos seus próprios arsenais para ajudar a Ucrânia. Importa, pois, perguntar à Sra. Ministra, ressalvando sempre toda e qualquer questão de confidencialidade das matérias que estão aqui em causa e considerando o interesse de defesa do interesse nacional, relativamente ao mecanismo de aquisição conjunta, a Sra. Ministra crê que será possível concretizar amplamente todos os objetivos e em que prazos, considerando o prazo de referência dos 12 meses, que quantidade de munições foi já possível angariar através deste acordo para enviar para a Ucrânia e se Portugal já foi ressarcido de algum valor nesse âmbito. Recorreu Portugal ao seu arsenal de munições para ajudar a Ucrânia? E se pode também Portugal beneficiar de alguma forma deste mecanismo para renovar as suas próprias reservas de guerra? E, por fim, uma última questão de natureza mais complexa, mas também gostaríamos de indagar nesta ocasião qual a expectativa da Sra. Ministra e do Estado português quanto à possibilidade de aplicar na prática o desígnio, também propalado, de autonomia estratégica no qual a União Europeia deve tornar-se mais autossuficiente em matéria de defesa. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem aqui um vasto conjunto de questões que espero tenha a arte de saber responder em 4 minutos. Muito obrigado. Vou tentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, pelas questões que penso que contribuirão para esclarecer ainda um pouco mais qual é o estado da situação deste projeto da aquisição conjunta de munições. E as primeiras questões que me coloca dizem respeito exatamente a esse ponto de situação, em que ponto estamos. Relativamente ao chamado Track 1, o eixo 1, fornecimento de munições à Ucrânia a partir dos estoques dos Estados-membros
ou de ordens de compra já efetuadas por esses Estados. O processo está a correr muito bem, e o próprio Alto Representante Borrell o disse ontem, já se conseguiu atingir 25% do milhão de munições que se planeia obter até a final do ano para entrega imediata à Ucrânia. Entre essas munições de 155 milímetros, creio que 220 milhões, 220 mil, perdão, e daí perto de 25%, também mísseis, também foram considerados mísseis, cerca de 1.300, penso que foram já também adquiridos, os números exatos poderão ser depois fornecidos. No que diz respeito ao eixo 2, a aquisição conjunta é este que está em curso, embora todos os 3 eixos devam ser simultâneos, não há a ideia de uma sequencialidade. Devem ser simultâneos e são ações que estão a ser conduzidas, de facto, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que se entrega à Ucrânia as munições do eixo 1, esteve-se a trabalhar na preparação da identificação de necessidades da Ucrânia relativamente a outras áreas de material também e às disponibilidades dos Estados-membros. No que diz respeito às munições, a este projeto de munições e deste tipo de munições em concreto, Portugal não, por um lado, também não fabrica munições e não tem disponíveis este tipo de munições, estando naturalmente interessada em poder usar, como já referi, o mecanismo para poder vir a adquirir, o que não fez neste momento. E não há nenhum contrato ainda assinado. Está a ser trabalhado e está a desenvolver-se também, depois no eixo 3, um conjunto de contactos com as indústrias europeias para se poder promover então a aplicação do mecanismo financeiro, ele próprio ainda em discussão e sujeito à aprovação do Conselho Europeu e depois do Parlamento Europeu, ou seja, são processos que ainda vão demorar algum tempo para se poder promover e aplicar os tais 500 milhões que estão destinados ao eixo 3. Relativamente a Portugal, nós, dito isto, não fomos ressarcidos neste projeto em concreto, porque a situação é que descrevi, fomos ressarcidos pelo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz nas tranches e percentagens que são as definidas neste processo relativamente ao material que fomos disponibilizando, que fomos entregando à Ucrânia. São já perto de 850 toneladas de material, e isso tem vindo a acontecer, de acordo com as regras estabelecidas, e vamos, portanto, penso que já respondi, poder usar estes mecanismos para repor as nossas reservas e quanto à autonomia estratégica, creio que estamos a assistir a algo verdadeiramente histórico do ponto de vista do reforço da defesa europeia, também da base tecnológica e industrial europeia nesta área, que serão catalisadores da própria economia europeia, penso eu, tal como em Portugal está a acontecer, e isso é uma grande oportunidade, nunca como agora se avançou de facto para podermos construir em conjunto algo que nos vai reforçar enquanto entidade que necessita de ter a sua autonomia estratégica e tal como definido na bússola estratégica e nos vários documentos estratégicos que os próprios países nós vamos adotando. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. E para encerrar esta ronda, darei a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que é Vice-Presidente desta Comissão e representa a Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado. Tendo em conta que já foi perguntado muito o que eu tinha aqui, tenho apenas 3 perguntas rápidas, Sra. Ministra. A primeira, de acordo com, até já referiu há pouco o documento, a Ação Europeia de Apoio à Produção de Munições, os Estados-membros podem ser financiados para a expansão ou modernização das suas capacidades de produção de produtos de defesa, como mísseis e munições de artilharia. E a primeira pergunta é de que forma é que o Governo pretende utilizar esta possibilidade, aliás, se pretende utilizar, se Portugal vai de alguma forma aumentar as suas capacidades de produção na área da defesa. Segundo, disse em declarações à imprensa recentemente que os 28 F-16 estão envolvidos em missões nacionais e operações internacionais, cada um tem condições e estratégias diferentes para as suas decisões. A decisão que tomamos para já é não fornecer nenhum dos nossos F-16.
E eu pergunto-lhe se confirma isto, que os 28 F-16 estão em pleno funcionamento e todos em missões e operações. E em terceiro, para terminar, um dos esforços da União Europeia perante esta guerra é não só manter-se unida, mas também apelar à ação de países terceiros, nomeadamente através do seu corpo diplomático. Eu pergunto se o Governo, de alguma forma, interpelou ou tentou sensibilizar os representantes da República Federativa do Brasil, na quando da visita do Sr. Presidente Lula da Silva, quanto à possível doação por parte do Brasil de equipamento de guerra à Ucrânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Relativamente à primeira questão, se pensamos ou tencionamos expandir as nossas capacidades relativamente a esta ação europeia de incentivo à produção de munições, ela ainda está muito no início, ou seja, não vou, obviamente, pronunciar-me na medida em que é preciso perceber exatamente em que é que vai consubstanciar-se, em que é que vai concretizar-se esta medida. Uma coisa posso dizer é que está previsto que, do ponto de vista dos mecanismos a mobilizar, se possa, mas em condições que não estão ainda claras, é um processo em curso, portanto eu peço que tenhamos alguma paciência para também perceber o que é que vai acontecer, venha a ser possível utilizar, em articulação com o Fundo Europeu de Defesa, com outros programas já existentes, algumas verbas do PRR, dos fundos de coesão. Isso está indicado, mas não há nenhuma concretização. Voltaremos a falar quando for possível, mas estamos a falar do reforço desta capacidade de produção. Não há mais, nem discutimos nenhum tipo de estratégia industrial nesta área. Parece-nos é que há um campo de possibilidades a explorar e que devemos aproveitar esta oportunidade para pensarmos como é que a nossa própria base tecnológica e industrial deverá adaptar-se para poder aproveitar esta oportunidade e expandir a sua capacidade. Relativamente aos F-16, eu disse aquilo que afirmou, mas não disse que estavam todos em boas condições, porque eu digo e repito, e foi isso que disse também na ocasião que refere, que não me refiro concretamente à situação operacional dos nossos meios, por razões de segurança. Que o que importa referir e sublinhar é que cumprimos as nossas missões. Das missões à nota pública, sabemos que temos os nossos F-16 a desempenhar com grande sucesso e com grande empenho missões no Báltico, na vigilância, nas operações de vigilância da NATO, operações a nível nacional, e é isso que precisamos de ter em conta, é que estão, de facto, operacionais para desempenhar todas as missões nacionais e internacionais que têm, e foi isso exatamente que eu referi. Quanto aos F-16, creio que está respondido. Quanto aos países terceiros, o Sr. Primeiro-Ministro mencionou, em devido tempo, que Portugal poderia ter também apoio da sua rede diplomática para difundir aquilo que são os nossos objetivos relativamente ao apoio à Ucrânia, que são os da defesa também da nossa própria segurança, e contradizendo a desinformação russa, que é muito evidente noutras geografias. E eu creio que é isso que vamos continuar a fazer. Eu própria tive a ocasião também de referir que, tal como o Brasil, defendemos o direito à soberania, à integridade territorial e à não imposição de fronteiras pela força, e isso une-nos, é nesse aspecto de comunalidade que precisamos de trabalhar para trazer para a nossa convicção os nossos parceiros, e que, de facto, esta ajuda que damos à Ucrânia é um apoio à resistência contra a invasão e não um apoio a nenhum tipo de agressão ou de violência. E, portanto, creio que é nesse discurso que temos que continuar com os nossos parceiros, mobilizando-os para a nossa causa. Muito obrigada. Senhora Ministra, portanto, creio que está concluída a nossa audição, creio que foi bastante esclarecedora
e é gratificante constatar que sobre uma matéria tão sensível me parece haver um larguíssimo consenso nacional, uma vez que estão em causa, portanto, a ordem internacional, portanto, o Estado de Direito, direitos humanos, e é muito grato constatar, portanto, este amplo consenso, e a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado contribuíram para que a informação possa ser veiculada em matéria tão sensível. Não sei se a colega Vice-Presidente da segunda Comissão pretende acrescentar alguma coisa. Não, era só para cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, e é um gosto estar aqui, e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, e o resto de um bom dia de trabalho. Muito bem, então agradeço aos seus membros do Governo e aos colegas a presença e a participação. Está encerrada esta audição. Muito obrigado. Pronto, já está a ver isto aqui.